bom dia a todos e todas, especialmente os internautas que estão conectados conosco para esse momento que finaliza uma ação bastante importante no âmbito das ações de formação desenvolvidas pelo SEMPEC no contexto do Prêmio Itaú Unicef 2014, que é a sala de debate. No plano de trabalho 2014, nós previmos a realização de 3 debates virtuais nesse contexto da sala de debate, e hoje nós estamos realizando o terceiro e último debate, que vai discutir a articulação no território pela garantia do direito à educação integral para todas as crianças e adolescentes brasileiros. Para essa ação, nós estamos contando com 3 especialistas, 3 pessoas conhecedoras do assunto, que trazem suas contribuições para esse debate, que, se somando às questões que já foram remetidas pelos internautas, certamente em muito irá enriquecer a nossa proposta de trabalho. Os palestrantes de hoje são elas. A Isa Guará, que é mestre e doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo. Atualmente, ela é professora da Universidade Anhanguera de São Paulo e participa do Conselho Consultivo do SEMPEC. É também assessora da Associação de Pesquisadores dos Núcleos de Estudos e Pesquisas da Criança e do Adolescente, o NECA, da PUC. A Maria Isabel Some, ela é assistente social formada pelo Instituto Superior de Ciências Aplicadas de Limeira e mestre em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. A Maria Isabel assumiu, desde 2011, a coordenação geral do Instituto de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim, organização que já participou e foi premiada na edição de 2011 do Prêmio Itaú Unicef, o ICA. A mediadora dessa nossa proposta de hoje é a Maria Amabile Mansuti, que é pedagoga formada pela Universidade de São Paulo, com especialização em didática da matemática pela PUC de São Paulo. Ela atua há mais de 10 anos no centro, aqui no SEMPEC, e atualmente ela é a coordenadora técnica da nossa instituição. Então, bem-vindas, agradeço o aceite de vocês à nossa proposta. Bom debate. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós vamos organizar o debate com a Isa e a Maria Isabel da seguinte maneira: 10 minutos de fala para cada uma, e nós já temos algumas questões que já foram enviadas, e durante a fala vocês poderão enviar questões que serão respondidas depois e a gente terá uma síntese final. Então, para enviar as questões, os caminhos são um e-mail para ead@prêmio-itaúunicef.org.br ou para o fórum nessa sala de debate, certo? São as formas de vocês enviarem as questões e o pessoal aí está atento para receber. Eu vou repetir o e-mail: ead@programa-prêmio-itaúunicef.org.br. Então, vamos aqui pela ordem, começar pela Isa Guará, 10 minutos, depois nós vamos ouvir a Maria Isabel. Bom dia a todos que estão aqui presentes e a vocês que estão aí de longe. É um prazer sempre voltar aqui ao SEMPEC, discutir esse tema da educação integral, discutir esse tema da articulação. São coisas que estão nos acompanhando no coração e também na emoção, ok? Eu queria começar falando, então, nosso tema é articulação no território. Vou começar falando um pouco sobre articulação. O que é articulação, na verdade? É o que nos liga ao outro, né? Portanto, a gente está falando de uma zona de fricção, em que podem tanto passar energias de movimento como de desgaste. Então, não é uma questão simples a questão da articulação.
Comecemos por aí. Segundo, que nós estamos falando de sistemas orgânicos, quer dizer, as instituições, cada uma delas com sua própria história, com sua própria missão, e de sistemas complementares, a ideia de como é que esses sistemas se conversam entre si. Nós estamos, portanto, lidando com a diversidade. E a gente só pode lidar com a diversidade quando a gente tem segurança da nossa identidade. Eu só posso me relacionar com o outro com tranquilidade se eu sei exatamente quem eu sou e qual é a minha contribuição nesta ação coletiva que se propõe quando a gente fala de articulação. Por quê? Porque sempre estamos trabalhando, considerando a diversidade, com assimetrias de poder, e com diferenças e crenças e estruturas que têm que se conversar e que são diferentes na sua origem. Então, como é que a gente... Acho que a gente tem o desafio, na articulação, de constituir algumas células de convergência de interesses e de mobilização de algumas crenças. Em geral, são crenças profundas. De que nós estamos falando quando a gente propõe uma articulação? A gente está falando, sobretudo, da criança e do adolescente, do que a gente quer para o futuro da nação, de como a gente está formando, de como a gente está protegendo esse grupo da população que será a população adulta no futuro e que já é, nesse momento, sujeito de direitos, portanto, merecedor do nosso respeito e da proteção integral do Estado. Essa questão da articulação, ela problematiza, na verdade, a questão da convivência humana, que é o grande desafio que todos nós temos. Em geral, esta relação tem se dado mais fortemente entre duas instituições, a assistência social e a educação. Em geral, as organizações sociais são vinculadas à assistência social, à rede socioassistencial e à educação, ao sistema de ensino. Então, são duas políticas públicas das quais nós estamos falando, mas não queremos só isso, queremos ampliar um pouco este olhar para a proteção integral, para a educação integral, pensando na criança como um ser humano que depende também, deseja também ter outros direitos protegidos. Então, nós estamos falando de segurança social pela assistência e de desenvolvimento pessoal e social quando a gente está falando da educação. Por isso, a articulação nos conduz a pensar de como que a gente pode superar alguns constrangimentos sociais em prol do melhor interesse da criança. É isso, sobretudo, que a gente faz quando propõe uma ação articulada. A segunda coisa que eu queria estar discutindo com vocês é quem é que faz a articulação. E aí entra no debate a questão do qual é o papel do Estado e qual é o papel da sociedade civil organizada. Em geral, os movimentos têm surgido muito mais por iniciativa da sociedade civil organizada do que do Estado, com suas estruturas que são muito mais rígidas, mais cristalizadas, mais hierárquicas. Porém, é papel do Estado também fazer essa articulação. Desde a Constituição Federal e todas as leis infranacionais estão falando na necessidade dos sistemas se conversarem, das políticas se articularem e se complementarem. Portanto, é papel do Estado fazer essa articulação, com certeza. A outra coisa sobre quem faz a articulação é de que quem faz é quem tem legitimidade. Em geral, a gente aceita fazer uma ação articulada quando quem está conosco
tem legitimidade para estar conosco, para nos chamar, para nos convidar. E, por outro lado, podemos também nos articular a partir da legalidade, isto é obrigatório, é uma exigência legal. Então, a gente vai um pouco porque é uma exigência, isto é necessário. Então, existe uma cobrança, vamos dizer, do ponto de vista legal, de que as políticas se articulem e tudo mais. Se a gente conseguisse conjugar as duas coisas, a legalidade, é direito da criança a ser protegida por todas as políticas sociais, é dever das políticas sociais se articularem e se complementarem, com a legitimidade, isto é, a gente aceita e reconhece o outro que está no território como alguém capaz de fazer comigo uma ação conjunta e cooperativa em prol da criança e do adolescente. A outra coisa que a gente tem que pensar sobre a execução exatamente da articulação é de que não existe articulação sem alguém que ancore. Isso a gente vem falando no SEMPEC há muito tempo, na discussão da rede. Alguém tem que ancorar, tem que ter uma ancoragem e tem que ter uma continuidade, porque acender o fogo é fácil, começar um movimento de articulação é simples, mantê-lo, isto é, ficar abanando o fogo para que ele não se apague, não é? Essa é uma tarefa hercúlea. Então, tem que ter continuidade. E tem que ter continência, acolhimento, porque ninguém vai estar junto se não se sentir, naquele grupo, acolhido, bem recebido, ok? Legitimado de estar naquele movimento, naquele grupo. Também sobre quem faz a articulação, a gente tem que pensar nas diferentes articulações, né? Existem as articulações do local com o global, né? Do que nós temos aqui no território com as outras políticas, como é que o município se relaciona com o Estado, como é que ele se relaciona com a federação, com o governo federal, quer dizer, tem os níveis de governo que se relacionam e tem a relação local no território. O Boaventura diz que a gente está num momento que a gente não pode abrir mão de nenhuma das duas coisas. Tem que trabalhar no nível local, no território, porque é lá que as coisas acontecem, e tem que trabalhar também a articulação com as outras coisas que estão acontecendo no mundo, não só nos níveis de governo, mas no mundo. O mundo está interconectado hoje. Então, a gente se articula no território, entre as diferentes políticas e programas, mas a gente também se articula com os grandes temas do debate, e é do debate sobre a educação, sobre o desenvolvimento da criança e sobre os avanços que a gente precisa fazer para proteger, de fato, essas crianças. Por outro lado, e aí lembrando, né, que esse convívio cívico no território é parte da democracia. Estar em articulação com os diferentes, com aqueles que nos complementam, é parte importante do convívio cívico próprio da democracia. Por outro lado, lembrando aí, já voltando para a questão do território, é lembrar que as demandas cotidianas aparecem no território. É ali que as pequenas demandas, que são, às vezes, muito importantes, aparecem. Nem tudo dá para a gente pasteurizar num grande programa ou homogeneizar num grande programa, porque há peculiaridades locais, né? Na verdade, a gente pensar um pouquinho que este convívio cívico, ele produz cidadania com base na democracia, mas ele também deve produzir solidariedades. Não dá para a gente pensar só no eixo da legalidade, do mais estrito senso, né? Mas também pensar lato sensu na cidadania, pensar na cidadania como uma construção de solidariedades que se encontram no território. Sem esta solidariedade, eu acho que fica difícil a gente realmente fazer uma articulação efetiva.
Já acabou o meu tempo, é isso? 2 minutos. Então, fechando esse primeiro bloco, eu queria dizer que a gente precisa construir metodologias e pedagogias de convívio social. É isso que a gente precisa fazer daqui para frente. E não só na articulação das políticas, mas para dentro da sala de aula, dentro das instituições, porque é o convívio social que a gente precisa, é ali que a gente vai sedimentar as crenças profundas e a condição efetiva de colocar na arena pública algumas demandas que são necessárias. E aí sairmos, então, portanto, daquilo que é só a articulação da assistência social, proteção, segurança social e da educação, e pensar um pouco mais nas grandes demandas que o sujeito humano tem, também na saúde, no lazer, no esporte, na cultura, e ter uma capacidade mais convocatória dessas outras áreas de desenvolvimento humano que estão muito presentes nos territórios a partir de iniciativas de pessoas, às vezes. É uma pessoa que é um grande mestre de capoeira, que está presente lá naquela comunidade. Quer dizer, é só lembrar também que esta articulação deve incluir não só instituições, mas também grupos que não são, às vezes, institucionalizados e pessoas. Então, no território, é um misto de instituições, pessoas e grupos. Acho que isso é que dá um caldo para a gente poder construir uma boa articulação no território, compensando um pouco uma certa rigidez natural das instituições, que têm regras, que têm, às vezes, restrições, e as pessoas, a comunidade mais ampla, pode aliviar um pouco, criar uma certa porosidade nesse convívio, que acho que facilita muito os avanços. Muito obrigada, Luísa. Acho que todos nós já estamos bastante instigados com a fala da Isa para perguntas, para reflexões, mas nós vamos ouvir ainda a Maria Isabel, né? Maria Isabel Soune, e depois a gente abre para uma conversa mais direta. Uhum. Bom dia para todos aqui presentes e para todos que estão com a gente, né, nessa grande rede de articulação, não é? O ICA, falar um pouco sobre o ICA é falar de um lugar, né, de um espaço que está em Mojimirim. Começou essa história há 17 anos atrás, né, no início atendendo 40 crianças, e quando a gente olha, né, para o movimento de articulação e para os sujeitos, a gente olha para as crianças que chegaram a esse lugar. E no atendimento, assim, aos seus primeiros direitos, ao seu primeiro direito, né, que é de alimentação saudável, de uma saúde integral. E nesse processo, até nesse percurso de se identificar, conhecer o que faria sentido para essa criança, o que teria condição de instigar e fazer com que ela se conectasse, né, se desenvolvesse na sua totalidade, na sua integralidade, veio o encontro com a arte, né, o circo, o teatro, a dança, a música, que proporcionou essa relação simbólica, né, com o aprendizado de uma forma muito positiva. Quando a gente olha para a criança, a gente também encontra a sua família, né, nesse percurso encontra a sua família, encontra o seu bairro, encontra a sua escola, e a necessidade veio junto de abrir o diálogo, de abrir, né, um enfrentamento de questões que essa criança trazia consigo. Então, com a escola, a gente começou pela própria dificuldade de aprendizagem que essas crianças traziam, né? E como enfrentar, como pensar junto em ações que estabelecesse a aproximação desses dois mundos, né? Nesse processo, com a arte, a gente já a articulação entre as políticas sociais, tanto da cultura quanto da educação, como da assistência, que é o berço do ICA, né? O berço originário do ICA é a assistência. São crianças que estão nesse espaço em período contrário à escola por uma necessidade, né? Por uma situação social que é apresentada pelo seu contexto de vida. Então, a conversa, o diálogo, a aproximação se mistura muito.
Então, com a arte, a gente produzia cultura, pequenos espetáculos que no início foi aberto o quintal da própria instituição para que as famílias viessem, né, a esse espaço conhecer e saber o que estava sendo produzido ali, que saberes, que vivências. E nesse momento a gente fala que um processo mágico acontece, né? A família vê a criança por uma outra perspectiva, por aquilo que ela consegue fazer, pela mensagem, pela linguagem da arte que mostra a potencialidade, né, do desafio, do realizar algo que encanta a família e encanta todos que tomam contato com isso. Então, do quintal cultural veio, né, o encontro com a escola, né, em pequenas intervenções culturais, mas também do enfrentamento das dificuldades de aprendizagem que essas crianças traziam. Nesse momento, o ICA encontra uma formação, inclusive com o apoio da Fundação Abrinq, de mediadores de leitura, de formação, né, que é um projeto que a gente tem até hoje, que é a Espiral da Leitura, que forma o jovem para ser um mediador. Um dos princípios do ICA, que é criar oportunidades positivas para que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens experienciem, né? E nessa relação, ele se conecta com o outro, mas, acima de tudo, também consigo mesmo. No Espiral da Leitura, depois de 2 anos de ICA, ele volta para a escola, um lugar que ele saiu como aluno para ler, colocar o tapete no chão, né, apresentar um livro, ler uma história para outras crianças. E essa articulação com o Sinhazinha, né, que é a escola parceira do ICA, desde sempre, esse ano essa parceria completa 10 anos, a gente viu uma grande oportunidade para que o jovem se reconhecesse protagonista desse processo, né? Quando ele lê para uma outra criança, ele também, né, está exercitando o seu desafio pessoal, né, da linguagem escrita, falada, da oralidade, mas, acima de tudo, estimulando outros saberes. Simultaneamente, isso acontece também na cultura, né? Pelo próprio desafio de sustentabilidade financeira, o ICA se lança, né, a buscar, né, através de editais da cultura, né, a aprovação de projetos. E é interessante porque isso acontece, a gente fala que ponto isso aconteceu e que ponto a gente identificou essa necessidade de articulação e de reconhecer essas necessidades. Eu acredito que é a partir da criança, é a partir do adolescente e é a partir do enfrentamento das dificuldades. Como que a gente poderia viabilizar com uma solução criativa, inovadora, de parceria, de pensar juntos esse espaço? E na esfera da assistência a gente continuava, né, presente no conselho, participando de toda a transformação histórica que a própria assistência traz, né? A gente vivencia agora aqui, né, a própria questão do marco regulatório para as entidades. Então, tudo está em mudança e transformação. Exige uma postura de abertura, né? Então, na assistência, na articulação e na realização, com a cultura, através dos editais, a gente começou a fazer pontos de cultura itinerantes pelo município, né? A gente estava ocupando o espaço do CRAS por um período, né? E com crianças do bairro. O ICA sai da sede, continua com o atendimento na sede, que se localiza numa região central, mas ele também leva a sua proposta, acreditando nela, né? Vai para o bairro, dentro do espaço do CRAS, com atividades no período contrário à escola e que mostra a sua efetividade, mostra, né, a sua funcionalidade no sentido de trazer a família para esse equipamento, né, e também fazer com que a equipe técnica daquela localidade se conecte com a criança, se contagie com as famílias que estão ali. Então, isso começou como uma experiência que se mostrou muito positiva e desencadeou, né, nesse processo também um espaço para que os próprios jovens do ICA realizassem e encontrassem uma oportunidade de estar protagonizando, né, no território aquilo que eles sabiam fazer. Isso desencadeou, né, ao longo dessa história de 17 anos, hoje, uma parceria. O ICA está em 3 CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social do município, em territórios altamente caracterizados como risco social, acompanhando a criança no seu tempo de desenvolvimento. Então, com a criança, né, na primeira infância, atividades lúdicas, brincadeiras, jogos, que estimula, né, a socialização, a cooperação, a solidariedade.
E com o adolescente, né, o protagonismo de cuidar também, apoiar enquanto monitor, né, dessas crianças, mas também de estar dentro do espaço da escola, fazendo mediações de leitura, contação de histórias. Então, essa relação que se estabelece no percurso e no processo. Foi um caminho, né, com a escola. A gente, hoje, após 2 anos, a gente também está dentro de 3 EMEBs em período contrário à escola, que existem as suas dificuldades, né, com certeza, mas estamos lá, realizando. Então, de 40 crianças no atendimento inicial, hoje a gente está com uma população direta em período de contraturno de 525. Se a gente olhar a mediação de leitura e as intervenções culturais que a gente realiza no município, então esse número se transforma, né, numa espiral que irradia o contato com a arte, né, estar realizando espetáculos dentro do espaço da escola, de estar realizando espetáculos no centro cultural, onde as crianças da escola também vão reconhecer esse equipamento, circular pela cidade, né, esse trânsito social, essa mobilidade de sair do bairro, né, reconhecer outros equipamentos da cidade, circular pelas ruas do centro, usar o transporte coletivo, um ser que se estabelece nessa relação com o seu território, né? Então, a criança, ela é o centro da ação, porque ela possibilita esse olhar e agentes, né, atores da assistência, da educação e da cultura que, conectados, criam condições, oportunizam experiências positivas para que essa realidade aconteça. Então, a gente entende que a criança, na arte, né, no circo, na literatura, ela está desenvolvendo uma outra dimensão do seu saber, né, da sua experiência, e que conecta, né, o seu processo de desenvolvimento com a realidade onde ela está inserida. Muda, né, a leitura da família sobre essa criança, do professor sobre essa criança, da própria comunidade. É claro que no percurso existem obstáculos, existem desafios, existem pedras no meio do caminho, né, mas a gente aprende a circular essas barreiras com articulação, né, com realização e chamando, né, abrindo espaço para diálogos. Como que a gente começou a conversar com a escola? Abrindo espaço dentro do HTPC, né, e lá apresentar para os professores o que o ICA realizava, né, apresentando, hoje o Sinhazinha tem o projeto Espiral da Leitura dentro da proposta pedagógica, né? Então, abrindo reuniões no espaço do CRAS com as famílias daquele lugar. Então, assim, o percurso vai dizendo para a gente como encontrar, né, alternativas. Esse foi o caminho, a história do ICA, que proporciona histórias, né, de vida para crianças e adolescentes, para as suas capacidades, para a sua potencialidade. É claro que desafios existem, nós estamos num processo de construção histórica, né? Falar em educação integral não é só falar em educação em tempo integral, mas é olhar a saúde dessa criança, né, nas suas dimensões física, emocional, espiritual, né, relações simbólicas que oportunizam que ela se reconheça no mundo e que o seu processo de desenvolvimento seja realizado de uma forma saudável, o que é um direito, né? Como que a gente faz essas relações de articulação com o território serem preservadas para que a criança tenha condições para o seu pleno desenvolvimento. É isso. Ok, muito obrigada. Bom, 2 falas muito interessantes e complementares, né? Porque a fala da Isa foi marcando os elementos importantes, né, que a gente precisa considerar na articulação, e a fala da Maria Isabel como é que se faz isso, como é que se faz essa articulação ao vivo e a cores, né, a partir desses elementos que foram indicados. Então, eu acho que a nossa ideia agora é colocar as questões. E está aberto para o pessoal daqui também fazer questões, pessoal que está nos assistindo, e tem aqui várias. Então, eu vou colocar as primeiras que chegaram, enquanto vocês vão respondendo, dá para a gente fazer talvez uma seleção, tá? Então, uma primeira questão, fala-se da Yara Brandão. Bom, quero agradecer aqui todos que enviaram questões, certo? Acho que não sei se vai dar para... Nem todos têm uma identificação, o nome, né?
Mas aqui essa foi enviada pela Yara. Fala-se muito na importância da articulação entre ONGs e escolas públicas. Qual o papel de cada uma? Como aproximar? Então, eu vou pedir para a Maria Isabel responder essa questão, porque você está exatamente com... Quer dizer, você já passou por ela. Eu acredito que o primeiro desafio é uma abertura para a gente, primeiro, olhar para si, né? Essa questão de identidade que a Isa trouxe. O que eu realizo, o que eu posso contribuir, né, para que essa relação seja fortalecida. Então, reconhecer, né, se aproximar do universo da escola é compreender que a criança que está na escola é a mesma criança que está na ONG, é a mesma criança que vai precisar do serviço público da saúde, né, e como que a gente consegue, juntos, pensar em alguma ação que complemente, né? No caso do ICA, essa relação com a escola, ela começou desde o início e permanece até hoje, né? Com os casos, como a gente trabalha com uma população que tem a sua história de vida marcada já pela desigualdade, né? Por questões que apontam para uma dificuldade, ela traz consigo também a própria dificuldade que reflete no equipamento da escola das dificuldades, né, de aprendizagem, de como se desenvolver plenamente nesse processo. No caso do ICA, o primeiro encontro foi buscar uma escola que estava aberta para isso, né? A abertura também tem que vir da relação com o outro. E pensar junto nessa proposta, uma escola que abre o seu espaço, né, acredita no processo do jovem, que volta para dentro da escola em outro papel, sendo um mediador de leitura, né, que ele tenha a abertura ali de desenvolver uma atividade que agregue também valor para a escola, né, que ele também reconheça a escola como um encontro importante na formação dele. Eu acredito que a gente oportuniza isso para a criança, mas também existe, né, educadores desse espaço, existe a coordenação pedagógica dessa escola, existe uma secretaria. Então, é isso, né, o cotidiano ali, naquela relação, fala a ação. Mas como que a gente se articula para que, com os atores que criam essas condições, para que ela seja efetiva? Porque dificuldades existem, né? Há dias que a mediação sai de forma muito gostosa, mas há dias que o próprio jovem também apresenta a sua dificuldade. Então, parte da relação do educador é entender isso e compreender, participar, fazer parte, né, desse projeto. Então, para o ICA foi esse caminho. Não bastando essa aproximação com a escola que estava próxima, a gente teve que se envolver com a secretaria, porque, embora a gente tenha, né, um princípio de ser apolítico, né, nós não estamos realizando isso, né, por nenhuma relação política com a gestão municipal, a gente precisa, né, conversar, abrir espaços para que essa política seja efetiva. Então, independente de quem esteja na gestão, de quem seja o prefeito, de quem esteja ocupando o cargo na secretaria, a gente tem, né, que ocupar esse lugar, abrir um espaço neutro, se é que essa neutralidade existe, mas é um orientador da nossa ação no dia a dia, estabelecer espaços de diálogo e mostrar que a criança é que precisa desse acompanhamento, ela que precisa dessa oportunidade. Na contrapartida, quando a gente recebe um espetáculo, como a gente também conversa bastante com a política pública da cultura, a gente chama a escola, né, com as suas crianças para participar desse espetáculo. Quando a gente produz um espetáculo, a gente também envolve a escola para vivenciar esse processo. Então, é muito dinâmico isso. A gente fala onde começa, onde termina, onde, né, você dispara novas relações. Atualmente, a gente está vivenciando isso, né? A gente está com uma ação de um projeto que se chama Integração ICA Escola para potencializar novos saberes. Como que a gente acompanha a criança na sua dificuldade, né, de aprendizagem, influenciando outros saberes, né, com a participação de voluntários, pedagogos, psicólogos, né, que apoiem a criança de uma forma mais individualizada numa dificuldade que é momentânea. Então, como que a gente faz isso? Junto com a escola, criando espaço para essa conversa, preparando voluntários e abrindo espaço para que a criança oportunize essa vivência. Então, no caso do ICA, é esse o percurso que a gente está trilhando. Ok, obrigada.
Bom, eu vou fazer uma pergunta para a Isa e depois eu já consegui mapear aqui, aí já faço um conjunto para cada uma de vocês. Então, a primeira pergunta, Isa, é o seguinte: as universidades estão buscando articulação com as escolas públicas da região? Então, uma pergunta da Sônia Barron, né, que eu já tinha até visto. Muito obrigada, Sônia, pela pergunta. A Sônia diz, inclusive, que elas já estão lá se articulando bastante, trabalhando a questão do protagonismo. De fato, a universidade, ela tem 3 linhas de atuação que inclui a extensão universitária. Então, é o canal da extensão, né, é ensino, pesquisa e extensão. Extensão significa a comunidade está mais articulada, a universidade está articulada com a comunidade. Então, existe esse canal. É obrigação da universidade fazer este canal de extensão. Cabe à universidade, então, estar próxima, acompanhando esse processo, se colocando à disposição para ajudar nesse processo de articulação. E eu acho que se deve procurar nas universidades da região as pessoas responsáveis pela política de extensão das universidades. E a partir da política de extensão se pode caminhar para a pesquisa, porque a universidade também tem interesse em pesquisar. Imagina que material riquíssimo esse, pesquisar essa experiência. Eu queria estar lá pesquisando. Então, é interesse da universidade também pesquisar essa realidade, essas coisas que estão acontecendo no território. Então, às vezes, a universidade se fecha porque está cristalizada lá nas suas formas de atuar muito já instituídas, entendeu? Não tem, às vezes, uma certa abertura, ou faz esse projeto de extensão muito formal, não abre para novas possibilidades. Então, eu acho que a comunidade como um todo e a política pública local podem cutucar um pouquinho a universidade para abrir mais esse canal. A universidade pode ajudar mais a sistematizar, a ajudar na formação, na reflexão e, sobretudo, desenvolver mesmo projetos na comunidade e de forma articulada na área da extensão, com o acompanhamento dos professores. Então, acho que é tarefa da universidade, sim, estar presente neste momento. A outra coisa que eu queria dizer com relação à articulação e universidade e a questão da educação integral é de que este processo tem impactos no currículo. O que a gente ouviu da Maria Isabel aqui é muito importante. Eu fiquei muito feliz porque a gente viu que chegou no currículo. Chegou no planejamento, entrou como um projeto da escola, quer dizer, há uma interferência no currículo. Eu acho que essa é uma grande maravilha, se a gente conseguir contribuir com a escola na missão dela de ensinar e de desenvolver essas crianças, porque a escola tem uma tarefa muito grande, ela tem um número de crianças muito grande, ela tem uma estrutura mais pesada e, às vezes, ela tem pouca mobilidade para algumas inovações. Então, acho que essa entrada um pouco de outras contribuições dentro da escola é muito bom. Então, acho que a universidade pode ajudar, inclusive, nisso, a ver como é que esse currículo da escola pode incluir o passeio pela cidade, pode incluir essas experiências maravilhosas que a organização social, por conta de ser um pouco mais flexível e um número menor de crianças, enfim, ela consegue articular melhor. Então, acho que a educação devia aproveitar ao máximo essa potência que existe na comunidade, de experiências que existem, para tornar o seu currículo mais vivo, né? Eu acho que a universidade pode contribuir para isso também. Ok, obrigado, Isa. Agora eu vou fazer um conjunto de perguntas, que aí acho que dá para responder até com uma resposta só e pegando cada um dos pontos. Para Maria Isabel, como a sociedade civil pode contribuir para o direito à educação integral? É a Edna Dantas que mandou essa pergunta.
Uma outra é como obter uma participação mais eficaz das famílias na educação integral das crianças, você já tocou nesse assunto. Né? E como os articuladores locais podem ser mais proativos e ainda se as ONGs estão capacitadas para atuar no contraturno, que você também já tratou um pouco. Eu posso falar uma Pode, todos posso podem. me antecipar? Claro. Eu vou me antecipar, mas na verdade eu vou fazer uma leitura do que a Maria Isabel contou aqui, só para a gente reforçar alguns pontos. Vejam que o ICA fez foi fazer fazendo. Ele não pediu licença, não. Ele foi fazendo. Não era nenhum grande plano de articulação, não tinha nenhum grande projeto de articulação, mas eles foram realizando aos poucos, sobretudo, incluindo a própria criança e adolescente, dando um protagonismo muito importante para eles. Depois chamando a família. Vem cá, família, vem ver aqui seu filho, como é que ele... Quer dizer, mostrando um pouco, ressignificando para aquela família quem é aquela criança, dando um outro lugar para essa criança, dando um outro lugar social. Essa criança sai para a comunidade, realiza coisas lá, quer dizer, oferece também coisas, se torna potente para oferecer, sai do lugar de carente, sai do lugar de quem precisa e passa para um lugar de quem pode oferecer, de quem pode dar. Portanto, entra num lugar de potência. É isso que vocês fizeram. Foram fazendo. E ao fazer, as oportunidades vão aparecendo e eles aproveitaram todas as oportunidades. É a área da cultura, vamos vir por aqui, vamos abrir um canal com a Secretaria da Cultura, vamos chamar a escola para vir dentro da ONG ver o espetáculo, vamos levar o espetáculo para outros lugares da cidade, vamos levar as crianças para circular pela cidade. Quer dizer, foram criando tentáculos muito importantes e convergências importantes de diferentes atores. Eu acho que isso é fundamental aqui. Inclui a família, inclui a criança num papel muito protagônico. E uma criança que estava mais vulnerabilizada, que tinha mais dificuldade de aprender, que estava com dificuldades na escola, quer dizer, cria um outro lugar. E isso é muito importante para a criança, para a família também. Né? A família vista de modo diferente, como alguém que vai para ver uma coisa linda do seu filho e não para ouvir que o seu filho não está aprendendo, que está apresentando problemas de comportamento. Então, cria uma outra relação. Eu achei tão lindo isso, eu queria falar só para destacar essas coisas muito boas que eu ouvi aqui. E é um desafio para a gente, numa conversa como essa, trazer isso, né? Dar forma a isso. E você, com toda a sua capacidade, né? Sistematizar isso e realmente eu me permiti até responder numa alternância. As ONGs estão preparadas. Eu tenho certeza que é um processo, né? A gente muitas vezes esquece que nós somos seres históricos também, nos formamos nas nossas relações. Então, inseridos dentro da cultura que todos nós habitamos, a gente tem modelos, né? Que orientam as nossas escolhas, orientam as nossas decisões. Então, tenho certeza, o estar preparado é o processo que prepara, é a experiência. Né? O sujeito, qualquer pessoa, quando passa por uma experiência, ele sai dela transformado. Estar aqui hoje, para mim, está sendo uma experiência, né? de aprendizado, de troca. Quantas ideias, quantos disparadores de novos pensamentos. Então, eu acho que a primeira postura é de abertura, né? Por parte das ONGs. Então, é se aproximar mesmo de espaço de discussões, de novos saberes, de aprendizado, ouvir, né? Se posicionar. Eu vejo que ocupar esses lugares exige da gente uma postura, né? De responsabilidade, de olhar o interesse da criança e não uma relação política, né? De tecer forças. O ICA é um lugar maravilhoso. Eu sou suspeita a falar porque sou resultado disso, mas
é um lugar onde o estado das coisas são permitidos. E isso é feito com a visão de pessoas que congregam esses objetivos, que ajuda a gente relembrar, olha, vamos voltar, porque aqui a gente se distanciou um pouco do nosso percurso. Olhando a criança, né? O olhar para a criança, para o adolescente, o que ele precisa. Então, é a partir disso que você dispara o encontro, né, com projetos, com ações que vão compor com essa necessidade. Então, o estar preparado, e não é só a ONG, é a escola, como a Isa trouxe, exige um espaço de abertura, um espaço de tensão que faz, né, ideias serem transformadas. Construir o novo exige essa postura de abertura, né, de estar buscando, de entender modelos que estão dando certo e que, claro, né, o percurso não precisa ser o mesmo, mas o que é possível, né, quando a gente se reúne. A família. Para nós, a família sempre foi parte integrante desse processo. A gente entendeu desde o início que sozinho a gente não consegue realizar a educação integral, né? Se você não abre para reconhecer que família é essa, que responsável é esse, famílias que a criança que muitas vezes é cuidada pela avó, que é cuidada pelo pai, que é cuidada por uma mãe que tem mais 3 filhos que trabalha. Se você não se aproxima desse mundo, você culpa. Você responsabiliza essa família, né? E ela é tão vítima desse processo quanto a própria criança. E ela está repetindo o modelo com a criança. Então, romper esse ciclo, né? Às vezes é trabalho para uma geração. Como que a gente tem feito isso? Primeiro, a gente foge daquelas reuniões todo mês de ir lá e prestar conta, né? A gente tem, assim, alguns eventos no ano que a gente chama família, além desses espetáculos que as crianças produzem. Porque a criança, ela é um protagonista da situação. Se ela quiser que a família venha para um espetáculo, ela põe a dinâmica na familiar e a família vem. A pé, de bicicleta, de ônibus, mas a família atrás. Então, o caminho que tem se mostrado bastante efetivo é chamar a família para esses momentos. E é impressionante, a gente não consegue dar forma para isso, mas a gente vê o olhar da família, quando ela vê assim, a emoção de ver a criança em cena, né? E muda o olhar, né? O vínculo realmente se restabelece, né? Pelo caminho da emoção, do sentimento, do orgulho por aquela criança, né? E das necessidades que a gente vê no dia a dia. Então, a gente tem o café de Páscoa, a gente tem a celebração no final do ano, a gente tem agora o processo que a gente chama de rematrícula, mas ele é uma renovação do compromisso, onde a criança fala para a família o que foi o processo dela no ICA e ela renova compromisso em continuar acreditando nos princípios que a gente tem lá, de cuidar do lugar, de respeitar a si mesmo, de respeitar o outro. Tem um amálgama dando forma para tudo isso. Então, que princípios orientadores norteiam essa relação do ICA com a criança, do ICA com a família e do ICA com a escola? Então, eu acho que isso é educação integral. Então, por isso que eu me permiti, né, responder de trás para frente aí as questões. Então, é a criança que é acolhida na sua dimensão, né, humana, emocional, né, física. Eu acho que o ICA foi muito feliz na própria história dele de encontrar a arte, né? Porque a arte, como essa linguagem simbólica, ela oportuniza também outras dimensões, né? Da potência da criança. Então, é a criança que consegue, que sabe, que se descobre e que, ao mesmo tempo, junto com o outro, ela cria algo, né? Como você bem traduziu. Então, é um pouco disso. Ok. Ainda tem um conjunto de questões, eu vou fazer para a Isa e a Maria Isabel também pode comentar, é de outra ordem, porque eu deixei mais separado, e acho que nós respondemos esse conjunto, deve estar encerrando o tempo, 10 minutos agora? Tá ok, então vamos lá. Uma questão foi enviada pela Secretaria de Educação de Itapajé, Ceará. Frente à falta de recursos para a educação nos municípios, como implementar a educação integral? E uma outra, quais as responsabilidades do governo para minimizar riscos e vulnerabilidades dos alunos nas escolas integrais? Então, acho que tem aí um pouco a ver, vou pedir para a Isa comentar essas questões. Bom, como é o nome dela? Uma delas é a secretária de Educação de Itapajé, Ceará, que fala da dificuldade dos recursos. Então, eu acho que a gente tem que lidar com a dificuldade dos recursos em duas linhas.
Primeiro é lutar por mais recursos. Acho que tem que ter uma ação política. Se a gente realmente acredita que o melhor interesse da criança deve estar no centro da nossa ação, a gente tem que ter uma ação política de lutar por mais recursos. Então, esse é um primeiro movimento que, não só como secretária, mas como cidadão, qualquer um, tem que colocar isso como uma meta. Isso significa discutir orçamento, discutir a lei de diretrizes orçamentárias do município, discutir na Secretaria Estadual também esses recursos e também buscar recursos, que foi aquilo que a ONG fez, buscar recursos de outras fontes também. Então, tem uma ação política e que precisa ser feita. A outra coisa é, enquanto isso não acontece, o que eu faço? Quer dizer, de fato, eu não tenho recurso. Eu acho que você tem recurso. Outro tipo de recurso, não é o financeiro, mas se você olhar na comunidade, você vai ver que riqueza de recursos que existe na comunidade. O que você precisa é mobilizar esses recursos, fazer que eles que estão dormindo lá um pouquinho, acordem e todos se voltem para o melhor interesse da criança. Isso que eu acho que é a questão central. Vocês viram aqui que a Maria Isabel falou bastante sobre princípios. Ela disse, olha, a gente tem os princípios e a gente, em cima desses princípios, a gente está o tempo todo se revendo e vendo. Eu diria o seguinte, quando a gente tem um quadro de crenças e valores que realmente são muito fortes, que realmente dão alma para a ação, essa ação acontece. O universo conspira a favor. Ok? Essas coisas vão acontecendo, como a gente viu aqui. Então, acho que ampliar o olhar para o que você tem na comunidade e não ter a pretensão de ter tudo ao mesmo tempo. Começar com pouquinho, veja como eles começaram com pouco, uma pequena peça de teatro, aí chama a comunidade, você vai descobrir quantas pessoas na comunidade que estão desejosas de contribuir com a escola, colocando seu talento à disposição da escola. Um dia por mês, uma pessoa que vai falar lá, um grande tocador de acordeon, deve ter uma história maravilhosa, não é? Gente que conheceu o Padre Cícero vai contar uma coisa incrível para as crianças. Isso é história, isso é currículo. Então, essas coisas precisam ser mobilizadas. A escola precisa ganhar porosidade, deixar que algumas coisas entrem e fazer um movimento de ampliar o seu olhar para o que existe na comunidade. E realmente reconhecer esse potencial da comunidade e trazer para si esse potencial da comunidade. Outra pergunta diz respeito sobre as responsabilidades do governo. As responsabilidades do governo. Toda a responsabilidade, porque é dever do Estado. Então, veja que o Estado está, neste momento, nós estamos num momento de consolidação de uma estrutura da assistência social, que é a área de proteção. Ok? Então, trabalhar com crianças em situação de risco e em situação de vulnerabilidade, a parceria tem que ser da escola com a área da assistência social. A assistência social tem CRAS, viu aqui o que a ONG fez com o CRAS? Foi lá no CRAS. Quer dizer, eu acho que a escola precisa invadir o CRAS precisa invadir a escola, no bom sentido, né? De permitir uma troca. Então, acho que é dever do Estado. E a prefeitura local ou o Estado, eles têm que ser cobrados disso. Esse serviço que fica com a criança no contraturno escolar, na assistência social se chama agora Serviço de Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários. É tudo que a escola precisa. Ela precisa que alguém ajude a fazer essa mediação com a família e com a comunidade. Então, existe um serviço de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários que pode fazer esse caminho, essa ligação maior com a família e com a comunidade
e realmente atender as crianças que, por algum motivo, em algum período do dia, ainda precisam de proteção, ok? Precisam de uma atenção mais individualizada, que a escola nem sempre pode oferecer. Então, é dever do Estado, acho que o Estado tem que ser cobrado disso, se a comunidade sabe requisitar, ela pode cobrar do Estado. Então, digamos que o município não tem nenhum serviço dessa natureza, de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, tem que se fazer uma reunião com o prefeito local, a autoridade local, dizer, olha, a gente precisa desse tipo de serviço. E isso é direito da criança, isso é política pública. Se o município não pode fazer diretamente, ele pode ver se existe uma organização social local que possa criar, e ele vai ter que buscar recursos para manter esse serviço, porque é dever do Estado manter esse serviço. Então, acho que existe esse movimento necessário, mas é dever do Estado, sim. Eu queria só fazer um comentário, antes de passar para a Maria Isabel, que é em relação aos recursos, que é da área da educação. Hoje a gente tem aprovado um Plano Nacional de Educação que tem lá os 10% do PIB, certo? Destinados à educação, que isso vai acontecer paulatinamente, né? Hoje nós temos por volta de 5, alguma coisa, 5,6 de aplicação, então quase dobra. Mas isso vai exigir muito um controle social, quer dizer, que passa pelas escolas, por quem promove a educação, as instituições todas e a sociedade civil, porque esse plano é muito bom do ponto de vista que está lá previsto, mas isso tem que ser direcionado, bem direcionado. E tem a meta 6, que fala da ampliação da educação integral. Então, hoje a gente tem esta perspectiva, que ela é boa, né? Ela é boa nesse sentido, porque aporta um recurso e tem lá as metas que a gente deve atingir em 10 anos aí, né? Em relação à educação integral. Então, temos que trabalhar também, contando com isso e fazendo com que isso efetivamente aconteça, com que essas metas se cumpram, né? Maria Isabel, você quer fazer algum comentário em relação a essa questão dos recursos do papel do Estado? Eu penso que o caminho é esse, é ocupar o lugar, né? Seja participar como ouvinte nos encontros do Conselho. A gente vivencia, por exemplo, lá em Mogi Mirim, uma dificuldade, porque com a Secretaria do município, a gente tem esse diálogo aberto, né? A gente conseguiu avançar, né, nesse percurso, destinando através do firmamento de convênio, né, para realizar essa atividade dentro do espaço da escola. A gente sabe que o per capita não abarca o custo total desse investimento, e aí você compõe, né, com pessoas da comunidade que acreditam nisso, você vai buscar através de incentivo fiscal para compor, né, através do incentivo à cultura. Mas eu vejo que a gente tem um problema, por exemplo, no caso de Mogi Mirim, eu não sei como é isso em outras, a gente está na esfera do Conselho da Criança, eu estou me posicionando em relação a isso, porque é essa posição política. A Secretaria Estadual não vem para a esfera do Conselho da Criança e do Adolescente, porque ela está numa outra esfera política. E o adolescente está gritando, né? Ele está pedindo ações, porque a gente faz o mapeamento de Mogi Mirim, a gente não tem projeto, além do que o ICA realiza e uma outra instituição que é mais voltada para a formação para o mundo do trabalho, o jovem, o adolescente, ele não é percebido, porque a educação no município vai até o 5º ano e em algumas escolas até o 9º ano. O que a gente faz com esse jovem depois? Ele está para quem? Porque na esfera do Conselho não é uma obrigatoriedade esse espaço estar. A gente falou isso na última reunião. Então, como que a gente, né, aproxima, né, a conversa nesse sentido? Porque os problemas estão postos. Dentro da escola está o consumo de drogas, a gravidez na adolescência, problemas sociais que estão marcando vidas, né? Você acompanha, né, até o desenvolvimento do ensino infantil. Então, são essas questões que precisam ser, né, trazidas para esse espaço. Só vou me permitir voltar um pouquinho na fala da Isa, trazendo 2 exemplos bem rapidinho, porque eu sei que o nosso tempo já está esticado. Mas a gente vivenciou lá em Mogi um novo residencial,
né, o Residencial Floresta, e o CRAS agora está lá de forma itinerante, um avanço, porque se colocou todos, né, se deu as casas assim, né, a política pública da habitação criou a condição desse espaço, sem nenhuma base, né, política e pública de trabalhar essas situações. Então, o ICA, né, apresentou um projeto na esfera do Fundo da Criança e Adolescente para desenvolver uma ação lá. E o espaço para desenvolver essa ação? Fomos buscar recurso, né, através do Fundo da Criança e do Adolescente, com as empresas apoiadoras. Então, assim, porque a gente estava na escola, as crianças ficavam ao lado no cercado, porque queriam fazer atividade. Então, como que a gente não se conecta com a criança daquele bairro? Quando você está no processo, não dá para ficar indiferente, né? Então, você vai e vai pensar, ó, que caminhos eu tenho? Olha, eu tenho esse de incentivo, tenho o Fundo da Criança e do Adolescente. Mas dá trabalho, é escrever um projeto, é prestar contas. Então, assim, exige-se algumas competências, né, que são necessárias. E aí a gente recebeu, né, uma empresa apoiou esse projeto, a gente também conseguiu no fundo que ele fosse viabilizado, mas aí não tinha espaço para fazer lá. E aí a gente tinha um problema com o transporte, como trazer essas crianças de lá para lá, né, daquele espaço do bairro, porque precisavam, né, de um acompanhamento. Aí a gente foi lá, negociou com a empresa de transporte, né, negociamos de novo. Então, é isso, exige trabalho, exige uma decisão, né, de realizar. Agora, é claro, não dá para tirar o papel do Estado, né, seja na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, de como fazer essas articulações acontecerem. E isso se dá com a voz, né, dessa sociedade que participa. Atualmente, né, os conselhos têm sido um dos principais canais para isso acontecer. Bom, eu vou fazer um comentário só, porque foi bastante que a gente discute a educação integral aqui com os projetos do SEMPEC, depois eu passo para vocês se despedirem, porque o nosso tempo está encerrado. Eu acho que a trajetória do Prêmio Itaú Social, ela mostrou, quer dizer, nós, a partir de tudo que foi desenvolvido, estamos cunhando uma ideia de educação integral com participação social. Isso é forte, isso é uma concepção que nós já até sistematizamos, certo? E todo o nosso trabalho parte daí. E vocês colocaram elementos, assim, fundamentais para o desenvolvimento dessa concepção. Então, acho que uma primeira coisa que me chamou muita atenção foi quando a Isa falou da diversidade, da identidade das instituições. As instituições não vão perder sua identidade daquilo que elas fazem, porque elas já fazem. Então, a educação integral, ela vai buscar essas forças que estão lá e que têm uma identidade própria. Quer dizer, uma não vai fazer o que a outra faz. Nem a ONG vai fazer o que a escola faz, nem a escola vai fazer o que a ONG faz. Porque já faz. É o reconhecimento disto, isto integrado num plano pode ter um benefício muito maior, tanto na questão, e aí vem a convergência de interesse que você falou, tanto da segurança social, da proteção social, quanto do desenvolvimento integral da criança. Então, acho que isso marca muito para nós, certo? E outras questões que você colocou, construção de metodologias do convívio social, isso é fundamental. Isso a gente não sabe fazer direito ainda, estamos aprendendo aí, e o ICA trouxe a experiência, né? Mas isso nós temos que aprender a fazer e fazer fazendo, porque quem está com a mão na massa é assim, certo? A gente pode ter algumas ideias, mas isso precisa avançar bastante, né? E a outra coisa que a Isa colocou, a capacidade da gente aumentar esse poder convocatório para trazer outras áreas para dentro da educação, para garantia tanto da segurança social quanto do desenvolvimento integral, né? Esse também é um ponto que a gente ainda tem que trabalhar bastante. E da fala da Isabel, a questão assim que a Isa já colocou, mas que é muito forte, é muito exemplar, é como é que você trabalha com o protagonismo das crianças e dos adolescentes ao ponto de ganhar escala, de transformá-los em agentes de educação junto. Acho que isso é muito interessante, muito bonito a gente acompanhar. Acho que outro ponto importante, que as ONGs têm toda uma condição que é diferente do que a escola tem, de vinculação com as famílias. Então, isto é também extremamente importante. Então, reunir isto num plano, integrar as outras áreas, certo? É isso que vai pôr para frente
essa ideia de educação integral com participação social que a gente está construindo aqui no SEMPEC. Então, quero agradecer vocês duas e vou passar. Bom, sempre é bom, viu, gente? A Isa e o pessoal do ICA são pessoas aqui sempre muito citadas, certo? São inspiradoras aqui das nossas ideias, então sempre é um prazer receber vocês e sempre vocês trazem contribuições aí bastante importantes para o nosso trabalho. Então, eu passo agora para vocês se despedirem. E agradeço, agradeço a todas as perguntas. Eu acredito que a grande parte delas foi respondida, porque a gente conseguiu bloquear. Mas tudo isso, gente, é material importantíssimo. Isso tudo vai para o nosso arquivo de questões e a gente trabalha, e por isso a gente agradece muito essa contribuição dos participantes. Então, eu vou me despedir lembrando o Antônio Carlos Gomes da Costa, porque, ouvindo a Maria Isabel, me ocorre isso. Ele dizia assim, o educador é um criador de acontecimentos. E eu acho que é isso, sabe? A gente está falando de articulação e é isso mesmo. A gente tem que criar acontecimentos. Também Macarenco, que eu queria lembrar aqui, ele dizia assim, existe uma lei universal. Quando a comunidade... Numa comunidade educativa, quando tudo está parado, é a morte. Isto é, a comunidade tem que estar em movimento. E esse movimento inclui se articular com os demais e criar um convívio cívico cada vez melhor. E, para terminar, eu queria lembrar uma coisa que ficou muito forte aqui na fala da Isabel e que acho que é uma coisa central, que é a questão de estar implicado. Quer dizer, não naturalizar, não burocratizar. Quer dizer, a gente vai vivendo num mundo tão complexo e com demandas cotidianas tão difíceis que a gente vai criando uma certa blindagem. A gente vai burocratizando um pouco alguns procedimentos, a gente vai naturalizando, está acontecendo isso, mas não é da minha conta, não dou conta, não posso fazer. E aí aquilo vai acontecendo, e os jovens estão clamando urgência, ok? Então, é isso, a gente não faz nada sem estar implicado. Tem que estar implicado. Não desanimar, no bom sentido, não perder a alma, a ânima, a alma. O que realmente movimenta é a alma. Se a gente não perde a alma, não desanima, não naturaliza, okay? Não burocratiza e faz o acontecimento gerar coisas boas no melhor interesse da criança sempre. Bom, eu também me despeço, agradecendo a oportunidade e, ao mesmo tempo, o reencontro com pessoas maravilhosas que estão aqui, né, e que também me fazem ser o que sou, né? A nossa gratidão a todas as pessoas que fazem a história do ICA, né, a história de vida das crianças. A gente está vivenciando vou aproveitar a oportunidade para celebrar junto com todos, né? A gente está vivenciando a conquista da construção da sede, né? Um espaço lindo que tem sido uma referência, né, para a comunidade, mas, acima de tudo, para as crianças. A nossa presidente fala, e a gente vivenciou essa questão da comunidade, né? Ela fala que um dos nossos princípios é a orientação, na verdade, no bem e no belo, né? Princípios orientadores das nossas escolhas, mas o quanto a criança e todos nós precisamos da beleza das coisas, né? A beleza que está não só na arquitetura, mas na beleza das relações. E aí eu vou usar a Isa Guará, em um dos seus textos, né? Quando ela trabalha a questão da ecologia do desenvolvimento integral, ela fala de 4 níveis dinâmicos que se interrelacionam, né? Então, essa abertura para um novo modelo mental, para a construção das coisas, e a gente se distanciar dessas relações que, às vezes, nos condicionam, ela fala que a gente tem que estar sempre olhando para a pessoa, para o processo, para o contexto e para o tempo dessas coisas. Então, aprendi isso, né, com você, lendo um pouco, me preparando para isso, que também me despertou, falar, aqui encontrei, né, algo que também agrega na minha própria construção. Então, meu obrigada e sigamos, né? Eu agradeço a oportunidade de conhecer essa experiência. Bom, estamos saindo muito felizes.